minha amiga, olá meu amigo, tudo bem? Prazer mais uma vez estar aqui com você na IPF TV, falando do livro Reinventando Freire, né? Este livro que nós lançamos no dia 7 de agosto e que tem aí um dos coautores, o nosso querido, grande amigo, jovem, né, amigo, Luiz Marini, José do Nascimento. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Padilha? Bem-vindo, meu querido. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com os amigos do IPF. Você é IPF, né, Luiz Marini? Porque, Marini, há quanto tempo você está aqui conosco? Já esteve, eu me lembro de... Acho que antes de 2000, né? Antes de 2000, 90, são aí quase aqui, 20 anos, né? O importante é que nós somos jovens, né, Marini? Isso que é bom, né? Bem, deixa eu te contar um pouquinho a formação do Marini, é sempre importante. Ele é formado em letras lá pela Universidade Católica de Pernambuco. Ele é mestre e doutor em linguística aplicada pela PUC de São Paulo. Foi coordenador pedagógico do Mova São Paulo, né? Na gestão lá de Paulo Freire, coordenador geral do Serviço de Educação de Jovens e Adultos de Diadema, professor da Universidade Mackenzie por 9 anos, coordenador pedagógico nacional do programa Mova Brasil, aqui no Instituto Paulo Freire. E atuou na EJA, Educação de Jovens e Adultos, formação de educadores e educadores, na área de linguagem do trabalho, análise de discurso, educação e cidadania. Enfim, o Marini é um educador muito experimentado, né? Educador popular, e também tive o prazer de organizar com o Marini um livro, né, Marini? Que se chamou, é o livro do programa Educação para a Cidadania Planetária, que você foi fundamental para nos ajudar a concluir aquele livro, ao lado, na época da Mazé Favarão, do Hélio Mores, né? Que foram co-organizadores com a gente. Bem, o Marini, né, ele, diria, parafraseando Paulo Freire, né, começa o seu artigo neste livro falando que no princípio era o verbo, né? Evangelho de João, São João, né? O Paulo Freire era um cientista político, era um filósofo da educação e também era um cristão, né? Um humanista cristão. E você meio que começa assim, muito a calhar por conta da ênfase que você dá no seu artigo, a questão da leitura, da escrita, da palavra, né? E aí, Marini, eu queria aproveitar a sua deixa e começar esse programa diferente dos demais, pela primeira vez, cantando uma coisa. Né? Um prazer, Um prazer cantar, né? Cantando uma letra do Chico Buarque de Holanda que você usa no seu artigo, né? Ouça um bom conselho que lhe dou de graça, inútil dormir que a dor não passa. Você usa essa questão, a letra, a poesia, para falar no artigo da questão do interdiscurso utilizado pelo Chico Buarque, né? E que você trabalha muito bem nos processos de alfabetização de jovens e adultos e idosos, né? Queria começar por aí, Marini, falar um pouquinho dessa questão da linguagem, porque você usa também ao mesmo tempo cultura popular, né, poesia popular, e combinando aí diferentes linguagens para discutir a alfabetização de adultos. Fala um pouquinho para a gente disso aí. Bom, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui de volta, né, no IPF, para a gente bater esse papo sobre o livro, particularmente, que a gente acabou de lançar. Acho que é um grande livro, uma grande contribuição. Em relação à linguagem, particularmente, Padilha, eu penso assim, a linguagem ela é fundamental, né, sempre foi fundamental para o ser humano, para a humanidade. Né? E hoje, mais do que nunca, nesse mundo que a gente vive de símbolos, dos diferentes símbolos para a comunicação, se você não tiver um certo domínio da linguagem, você acaba não exercendo plenamente ou amplamente a sua cidadania. Exato. E como a gente trabalha, né, com projetos sociais, o IPF sempre trabalhou com o movimento popular, então a gente acha fundamental trabalhar a questão da linguagem como sendo uma questão de inclusão. Então, para nós, o trabalho com a linguagem significa um trabalho de inclusão social. De inclusão social visando ao exercício pleno da cidadania. Só que trabalhar a linguagem, a gente pode trabalhar de várias formas, né? Há quem trabalhe a linguagem, que enxergue a linguagem como um conjunto de regras gramaticais, por exemplo. É um jeito de se ver a linguagem, ou de trabalhar a linguagem. E há outras perspectivas. A nossa perspectiva, fazendo jus, né,
as grandes inovações do grande educador Paulo Freire, né, e a trajetória e o propósito que tem o Instituto Paulo Freire, não poderia ser outra se não trabalhar com diferentes linguagens, se não trabalhar na linguagem em movimento, a linguagem em uso, a linguagem, a função social da linguagem. É isso que a gente procura fazer. E quando a gente introduz o artigo, né, tanto com a epígrafe lá, né, de João, né, do Evangelho, é um pouco em respeito a essa formação também, né, religiosa do educador Paulo Freire. Como o livro é Reinventando Freire, a gente faz essas articulações, essas combinações. E do nosso povo brasileiro, que é muito religioso. Exatamente, exatamente. E é uma questão que é da linguagem. Claro. Né? Se o princípio era o verbo, a força que tinha o verbo desde o início. Exatamente. Né? E aí o verbo, ele vai, cada um faz uma análise dessa introdução, mas a ideia seria destacar o papel da linguagem, do verbo como palavra, do verbo como linguagem. E a música do Chico Buarque? E a música de Chico Buarque é para a gente ampliar um pouco esse trabalho com a linguagem, trabalhar com diferentes linguagens, e a música é uma linguagem diferente e uma linguagem que muita gente gosta, que dá prazer também. Então aprender com música é muito mais prazeroso do que aprender sem música. E trazer também uma figura como Chico Buarque, que sempre teve envolvimento com as causas sociais. Exato. Também não escolheria qualquer autor para tratar da linguagem. E essa própria música remete a várias histórias de vida, não é? E a outra coisa é, além de ser Chico Buarque, que sempre teve preocupações sociais, a abordagem que ele faz também no seu trabalho como músico, como grande artista que ele é também um trabalho de inclusão, que ele traz pessoas que são marginalizadas para o centro da questão, para serem protagonistas efetivamente. Então tem tudo a ver com aquilo que o Instituto prega, com aquilo que Paulo Freire sempre fez, sempre realizou, que é você trazer aí, combinar essa música de Chico Buarque. O que é que ele faz na música dele? Pega ditos populares, né, e aí ressignifica esses ditos populares. Exato. Quer dizer, ele vai para o povo, no caso, pega do povo aquilo que tem de saberes, como também dizia Paulo Freire, não há saber mais nem saber menos, então ele traz a sabedoria do povo e ressignifica esses ditos populares, porque ali tem um viés também de inconformismo, no caso. Exato. Né, o ditado pode dar uma ideia de conformidade, e ele traz, ao ressignificar esses ditados, ele coloca uma outra perspectiva que seria, né, a ação das pessoas em relação à realidade. Muito boa essa sua abordagem, porque você coloca aí, Marine, no processo de alfabetização, a essência do método Paulo Freire, né? E você, aliás, o artigo se chama, né, Leitura e Escrita no Projeto Mova Brasil. O verbo é compartilhar. Eu queria que você também falasse disso, qual a preocupação que você demonstra no artigo desse compartilhamento hoje da comunicação em massa, não é? Versus esse trabalho com a linguagem, com a cultura, com a linguagem escrita, para fazer frente também a essa abordagem hoje que envolve a toda a população muitas vezes, o alfabetizando sobretudo, né? E que dificulta, né, ou então orienta até ideologicamente. Eu estou falando de educação como política, né, que é uma marca inclusive do próprio MOVA. Então, para nós assim, essa questão do compartilhamento, né, sempre foi uma preocupação de Paulo Freire. Exatamente. Né? Quando a gente fala de inclusão, você não pode incluir se você não compartilha. Então, compartilhamento, eu digo que é um elemento, né, que é uma força motriz do processo de inclusão. Essa é uma questão. Então, compartilhar, diferentemente de só você distribuir as informações, é você trabalhar com, né, para que, como dizia Paulo Freire, não fazer para, mas fazer com. Né? Então, você vai compartilhar os diferentes saberes, como ele dizia. Esses diferentes saberes, quando a gente compartilha a questão da linguagem, quando eu compartilho uma linguagem, a gente possibilita, cria condição para que o educando possa participar mais da sociedade, possa exercer mais seus direitos e conhecer mais os seus deveres. Então o compartilhamento aqui tem a ver não só com você passar informação, transmitir informação, mas é muito mais de construir juntos novos saberes, novos significados. E aí o sujeito aprendiz é também sujeito ensinante, né? Exatamente. Ele parte da própria história e, como você também enfatiza no artigo, né, de forma contextualizada, politicamente compartilhada, problematiza a sua situação histórica, participa de um processo de decisão do próprio construção do trabalho pedagógico, né? E aí, Marine, aqui no Instituto, você sabe muito bem, a gente recebe muitos pedidos de pessoas que, por exemplo, tem uma colaboradora em casa e quer alfabetizar a pessoa, né? Muita gente pergunta muito sobre isso, só que fica muito mais uma abordagem, como já conversamos antes, psicológica da alfabetização, do que técnica também, do cuidado com a forma de fazer isso. Como você que tem tanta experiência nessa área, não é?
nos diria, o que é uma pessoa que quer começar a alfabetizar, que cuidados ela deve ter então, na perspectiva da linguística, da linguagem, dos gêneros linguísticos, para ela começar bem esse processo? Primeiro, a linguagem ela não é uma exclusividade de nenhuma área do conhecimento, né? Ela perpassa várias áreas, perpassa a psicologia, a sociologia, a filosofia e a linguística. O que a gente se ressente um pouco é que quando se discute a alfabetização, poucas pessoas fazem uma abordagem mais linguística da questão. Exato. E para nós essa questão linguística ela é imprescindível, porque você, além de ter as questões filosóficas, sociológicas, todas da mesma importância, do mesmo grau de importância, você não pode desprezar as questões mais técnicas, mais operacionais do processo de ler e escrever. Então, para ler e escrever, como é que eu faria então? Como é que a gente procurou fazer num projeto Mova Brasil, esse processo de leitura e escrita? Primeiro, o que é um texto, como é que se constrói um texto, o que é a leitura, como é que se aprende a ler e a escrever e quais intervenções são possíveis de se fazer no processo de aquisição da leitura e da escrita. Para nós isso aqui é fundamental. Essa é a abordagem mais linguística, eu diria, do processo de alfabetização, onde a gente vislumbra, orienta, discute e orienta as possibilidades reais e concretas de intervenção do educador, da educadora, no processo de leitura e escrita dos educandos e das educandas. Ensinando estratégias de leitura, por exemplo, o que olhar no texto, por exemplo, como trabalhar com texto em sala de aula, como ler os meios de comunicação, como analisar as notícias que saem nos meios de comunicação, relativizar as verdades que são passadas pelos meios de comunicação. Questioná-las, né? Exatamente. Esse questionamento, esse debate, essa abordagem crítica daquilo que a gente hoje está, digamos, bombardeado, né, das informações que vêm pelos meios de comunicação. Para nós trabalhar dessa forma é trabalhar criticamente a questão da alfabetização e é contribuir para esse exercício da cidadania com essa perspectiva crítica, tendo o educando e a educanda como sujeitos do processo. E para finalizar, Marine, essa metodologia que você nos fala, ela se aplica à EJA ou você diria que é aplicável também a todos os níveis e modalidades da educação no processo de alfabetização? Para nós, em todas as modalidades, em todos os níveis. Isso é uma concepção de linguagem que a gente trabalha, né? A gente trabalha muito com a concepção, né, baseada nos pressupostos do pensador russo Mikhail Bakhtin, que entendia a linguagem como um processo de interação humana. As pessoas agem umas sobre as outras na linguagem pela linguagem. Essa é uma questão de concepção de linguagem. A leitura também como um processo, como dizia a professora Roxane Rojo, né, a leitura seria, né, uma atividade de produção de sentidos num diálogo, numa conversa entre o autor e o leitor, por meio do texto. Então não tem nada de passivo no processo de leitura. Né? Essa é uma questão fundamental. E a produção do texto, né, que seria o aluno, no caso, o educando, a educanda, exercendo o seu direito da palavra. Né, colocando para fora aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente por meio da palavra. Então, ensinar também, né, a produção de texto nessa perspectiva, para nós é essa visão mais ampla, né, de você pensar um cidadão não só, né, local como planetário, porque hoje a comunicação ela não é local. Né, a comunicação hoje, o processo de comunicação ele é fundamental para o mundo inteiro. Né, então, quanto mais você souber, tiver elementos para utilizar, né, no seu processo de leitura e de escrita, mais condição você tem de ser um cidadão local e global também, na perspectiva da cidadania planetária que a gente tanto discute aqui no Instituto. Poxa, quantas ideias, força, quanta sabedoria, Marine, importante aí que você nos traz para garantir, como você acabou de dizer, o direito, né, do exercício da palavra e ao mesmo tempo da cidadania, né, como defendemos aqui desde a infância. Você deixou a gente com vontade de um pouco mais, né? O desejo de quem quer mais te ouvir, aprender um pouco mais com você. Então já fica o convite aí, Marine, para a gente poder, em outro momento, né, contar com você aqui na IPF TV para dialogar sobre linguística, sobre comunicação, sobre linguagem e sobre a inclusão das pessoas que, sobretudo, como você disse, estamos fazendo aqui na perspectiva freiriana, né? Será um grande prazer, Padre. Muito obrigado por sua presença e você, telespectadora, telespectador, por favor, continue com a gente, dê o seu like, vamos discutindo mais e mais a educação, a cultura, os direitos humanos, né, nesse nosso país, que tanto necessita dessa discussão. Um abraço a todos e a todas. Até mais.